Pensamento negativo, estresse diário, culpa, remorso, tudo isso causa determinados tipos de estresse na pessoa. Uma mentalidade equilibrada, mentalidade. O seu dia a dia, o seu bem-estar, você precisa de vitaminas. Porque as pessoas inflamadas, elas vivem longe de si. E também o estresse, né? Que a gente Sim. convive com ele. Então, o estresse, ele vai impactar, principalmente no homem, na questão da testosterona. E é engraçado que a gente E vê hoje isso em muito dia a na gente prática. tá vendo uma epidemia de homens com baixa testosterona. Epidemia. Por quê? Estresse, excesso de xenobióticos, né? Vai lá, esquenta a comidinha no micro-ondas, no potinho de plástico. Também tá contaminando a comida. E estresse. O estresse, ele é o primeiro, assim, na pirâmide, ele é o primeiro que vai causar alteração hormonal, principalmente no homem. E vemos homens estressados, homens que viajam, que não se alimentam bem, que estão sempre no aeroporto para lá e para cá, e tem o estresse da casa, da família, não sabe neutralizar. O estresse sempre vai estar do nosso lado. O problema é, na verdade, a chave, o segredo é como neutralizar esse estresse. Não é fugir do estresse. É. Estresse não é ruim. A gente tem que ser inteligente em se estressar. Se eu me estresso, inclusive o estresse para muitas pessoas, tem gente que sente... Já sentiu isso? Algum de vocês já sentiu assim? Nossa, mesmo teve um dia que eu dormi 4 horas e no outro dia eu tava uma máquina. Sim. Isso é estresse agudo. Então a gente tem 3 fases de estresse. Não é bom. Esse já aconteceu. Não é bom. Mas por que ele... De vez em quando ele acontecer, ele é bom. Porque vamos supor que nesse dia eu tenho uma prova. A minha atenção, ela vai estar bizarra. Eu nem escuto nada. Eu tô ali, ó. Eu tô focada. Eu tô a quando mil. a gente tem muita coisa pra fazer, vira e mexe, acontece comigo, né? E aí eu não tenho nem tempo pra dormir Você tanto. nem sente porque fome. E aí você não sente fome, você não sente sono, você não sente nada. E você vai Isso, você se acha uma Mas aí máquina. depois você tem que descansar, né? Uma Isso. vez que aconteceu isso, eu tava no exército ainda, pra quem acompanha menos tempo podcast, fui militar durante 11 anos. Eu tinha saído de serviço, assim, virado. Você fica 24 horas na segurança do quartel e saí, tinha que fazer uma prova física. E fiz meu melhor tempo daquele ano, entendeu? É assim. Olha que legal. Esse é o segredo. Aí eu falei, é isso, virar à noite, comer mal, não sei o que, você vai e faz a prova. Porque esse é um sistema de proteção, igual a inflamação. Só que não dá pra ficar vivendo nesse Isso. sistema de proteção pra sempre. Porque Senão senão a você entra na recuperação não outra vem, né? fase. Não, você entra na outra fase. A gente tá falando de um estresse que é luta ou fuga, É né? uma fase 1. Então, luta. A fase 1 é de alarme. Então, eu entendi, vou lutar, né? Eu tenho que sobreviver, vou lutar. Continua. É tipo assim, um leão tá correndo atrás de mim. Sprint total, vou correr. Ele não para de correr atrás de mim, eu começo a cansar. Sim. Aí eu vou diminuindo meu ritmo. Fase 2, resistência. Então, eu vou diminuindo. Ele não parou de correr, eu falo assim, quer saber, cara? Come. Não consigo mais fugir. É a fase 3, que é de exaustão, que é aquela pessoa que antes dormia 4 horas e era uma potência, virava 24 horas é uma potência, e hoje, se ela dorme 9 horas, ela ainda tá morta. Ela passa o dia morta. É a fase que a testosterona já tá no pé. Isso. BHA tá no pé, testosterona no pé. Cortisol no e aí pé. não tem libido, tanto pra mulher quanto pro homem, né? Não tem libido, não tem mais libido pela vida, né? Você falando sobre libido, né? Lá no meu Instagram chega bastante. Hoje em dia, as mulheres reclamando sobre a falta de libido dos seus Muito. maridos. E é muito sobre estresse. Sim. O que, se a gente olhar lá na raiz do problema, é inflamação. Sim. Então, se a gente Sim. puder resumir. Sim, inclusive os próprios pesquisadores da atualidade, eles provam por pesquisas científicas controladas, todas lindas e maravilhosas, que pensamento negativo, estresse diário, culpa, remorso, tudo isso causa determinados tipos de estresse na pessoa. E isso leva à inflamação. Então não é só a alimentação. Às vezes você olha pra uma pessoa e fala, ai, parece que ela não se alimenta tão bem, né? Mas ela tá sempre ali no bem-estar. É um equilíbrio. Ela consegue achar o equilíbrio. E aí o corpo dela se conecta. E a libido também, ela não é só hormônio, né? A libido, ela é mais dopamina, né, Pri? Porque dopamina é aquele neurotransmissor do bora. Dani, vamos então, Gamalu, vamos. Vamos que vamos. Porque Vamos agora fazer uma Vamos? tatuagem no corpo todo. Bora. Entendeu? Vamos tatuar? Vamos. Agora. É o hormônio do Ariano. Bora! Exato. Essa é a dopamina. Então, vamos supor, a dopamina, aí entra uma coisa que não tem a ver, por exemplo, com alimentação diretamente. A dopamina, ela é um neurotransmissor que, para ser feita, precisa do fígado, do Sim. processo de metilação, que é um processo de regeneração de neurotransmissor. A gente olha isso muito por um exame de homocisteína, que é um exame que é o cúmulo, a gente ter pessoas Que não sabem, né? que não sabem, pessoas É. utilizando qualquer tipo de antidepressivo ou de psicoestimulante e que não tem o exame de homocisteína, elas nem sabem quanto tá. Então, eu tenho pessoas que têm uma homocisteína alta, o que me mostra, olha, produção de neurotransmissor tá ferrada. Uhum. Então, essa pessoa não tem nem serotonina pra ter bem-estar, porque a libido, ela é o quê? A libido em relação ao sexo, ela é dopamina primeiro pra ação e serotonina depois relaxamento. Ela é esse mix. Aí, se veio a serotonina
serotonina depois, foi bom. Então eu vou querer mais. Por isso que eu falo, faça bom sexo, porque senão você não vai querer fazer de novo. Mais. Manda a notícia certa pro seu cérebro. Exatamente. Se esse povo que só faz sexo ruim, não vai querer, porque aí não tem a recompensa. Mas é causa ou consequência? Porque o cara tá todo ferrado. Como é que vai fazer um sexo bom? Você vai ver muita gente, assim, que é bem manipulada aqui dentro, sabe? Que consegue. Que é, fica mesmo bom. sem saúde, assim, sem saúde, não, nada, né, tão agressivo. Mas mesmo com uma saúde ainda debilitada, consegue dar conta do recado. Enquanto você vê um monte de gente aí com uma saúde muito boa de Hércules, dando super problema. saudável. Essa questão da metilação, ela tem muito da genética. Então, eu por exemplo, e a Pri também, a Pri já falou. Se eu não tomo o meu metilfolato, que eu já tomo na forma de MTHF, que é pra ficar mais fácil de atravessar a barreira hematocefálica, eu não sou ninguém. Eu não tenho humor. Eu vivi assim por muitos anos. Você também, né, agressivíssima. Por quê? O que é isso que você toma? O metilfolato é o... palavras... O metilfolato vitamina é a B9 vitamina na forma ativa. B9. Ácido fólico na forma ativa, que vai entrar nesse ciclo de metilação, e junto com B6, B12, B2, B3. São vitaminas do complexo B. salva a vida, né, Pri? Que ajuda na Misericórdia. Na Ô, produção tanto e de na gente conversão que desses salva. neurotransmissores. O que acontece? A maioria, principalmente dos brasileiros, tem polimorfismos genéticos de metilação. O que é isso? Se eu fico sem a minha vitamina, minha homocisteína vai pra 40, 50. Qual é o valor? Ela Até tem que dar, 8. tipo 8. Peraí. Até 8. Até 8. Então isso quer dizer que eu tenho uma maior probabilidade de ter doença cardiovascular, trombose e essas alterações Não, e alteração aqui, da né? saúde mental. Então eu só fui descobrir isso em 2014, 2015 com teste genético. Ainda assim não se tinha todo esse conhecimento sobre metilação e tal. Mas desde então eu suplemento metilfolato, B6, B12, B2, Inclusive, B3. essas são vitaminas que as mulheres grávidas tomam para Sim. poder ajudar a formação neurológica do feto. Pra E não pra ter efeito engravidar no tubo também. cerebral. Né? Exatamente, para engravidar. engravidar, para melhorar toda essa saúde. E é muito legal a gente falar dessas coisas de vitamina e tudo para a saúde mental, porque as pessoas, é isso que vocês estão batendo na tecla. Muita gente acha que a saúde mental é uma coisa só comportamental, Sim. né? E não tem a ver só com isso, tem a ver com saúde física e a sua por dentro de você mesmo. Né? O que Então eu é uma sempre coisa falo. fisiológica mesmo, não é só a questão mental. Uma em si. mentalidade equilibrada, mentalidade de abundância, mentalidade de saúde, uma mentalidade mesmo, sem ser a saúde mental, transtorno alimentar. O seu dia a dia, o seu bem-estar, você precisa de vitaminas, você precisa de chás, você precisa de ver o belo, E né? aí, Então eu tô aqui, tô voltando- vendo um estúdio só- lindo, isso tá me deixando mais calma. Então a gente precisa de todos esses componentes nesse processo da desinflamação. E aí, sobre as vitaminas do complexo B, a gente consegue na alimentação, mas mesmo assim tem muita gente que não consegue absorver. Por isso, muita gente suplementa, Sim. É, né? como Nem a que consegue Priscila. absorver, né? Que Não tem uma consegue- demanda genética aumentada. Maior, ela precisa de mais. Por isso que é legal também, de vez em quando eu mostro lá meus suplementos e tal, e aí o pessoal fala, como que você começou a tomar? Você toma por conta própria? E algumas coisas eu tomo porque eu estudei, porque eu vi estudos, porque eu li. Outras coisas eu fui lá, fiz exames e vejo. E tem outras coisas que eu ciclo, né? Que eu tomo por um período e aí depois eu boto outro. Tipo, quando a gente fala de antioxidantes. Eu tô sempre trocando o antioxidante porque é bom pra gente impedir o envelhecimento, ajudar na saúde e tal. E aí a Pri falou, eu descobri por um exame que eu tenho uma dificuldade nessa absorção, Sim. então eu suplemento mais pra Sim. poder conseguir. E a homocisteína é um exame que qualquer um pode fazer. Você não precisa fazer um teste genético caro. Você faz ali a homocisteína, viu que tá alta, já sabe que vai precisar suplementar. Principalmente metilfolato, B6 e B12. E aí, às vezes, a pessoa, por falta desse conhecimento, passa uma vida inteira nesse sistema de não tem bem-estar, não tenho serotonina, não tenho libido, meu casamento sempre foi muito ruim. E ela passa essa vida inteira assim e lá na frente abre uma depressão grave. É porque as pessoas inflamadas, elas vivem longe de si. E no fundo elas sabem quem elas são, porque elas podem ter talvez pode até ser pequeno, mas elas vão ter um mínimo vislumbre de lembrar quem elas uma vez já foram, ou então é como se a alma falasse que aquilo não tá certo, ela tem potencial de ser mais do que aquilo. Então as pessoas vivem muito, quando elas estão inflamadas, elas vivem... É como se vivessem alienadas, né? Elas estão muito longe de quem elas são. Elas olham para quem é produtivo, por exemplo, e pensam, como que consegue? Sendo que ela também consegue. É porque é igual o Ziad, que é o meu personal. Quem acompanha a gente desde o início, lembra do Ziad, a gente treina
5h30 da manhã. Lembro do Zé de mal-humorado, com sono. Eu lembro de um dia a gente treinar, eu depois ir pra esteira com o olho cheio d'água, pensando orando, pensando o que eu podia fazer pra ajudar o Ziad, porque ele tava sem alma no olhar. E a gente pensando já em tratamento pra depressão e tudo, eu falei, Ziad, vamos tentar arrumar isso aqui? Fiz alguns suplementos pra ele, a gente arrumou algumas coisas na dieta, ele também mudou algumas coisas na dieta, virou outra pessoa. Aliás, não é que ele virou outra pessoa, ele voltou a ser ele é aquilo. Então as pessoas, elas são muito, muito potentes, sabe? Elas são muito produtivas. É que a pessoa perde a percepção da realidade porque tá no modo automático. Elas então se tá sempre largaram. mal-humorada, tá sempre mais triste, tá sempre com o cabelo em queda, tá sempre com a unha fraca. É um celular no modo baixa energia. Tá sempre com mau economia de cheiro, energia. comprando desodorante achando que é normal. Ela podia estar na nota 10, ela tá no 6, acho que é o normal. Podia, ela tem o potencial pra isso, sabe? Porque é tanta coisa, são tantas, assim, quando alguém me manda, né? Dani, sofro de depressão. Já tentei de tudo. E agora? Eu falo, você não tentou de tudo. Porque não tem como ter tentado de tudo. Porque a maioria das coisas que a gente já falou aqui, as pessoas nunca nem pensaram. Sim. É óbvio que existem depressões que são de fundo químico, né? Então, tem uma questão também da liberação do neurotransmissor que tá lá na vesícula conseguir ser liberado. E aí, mas é muito mais raro do que o que a gente tá vendo. É muito mais raro. A maioria conseguir. É óbvio que é uma pessoa que vai ter que ter um esforço diante da vida muito maior. Ela tem questões genéticas que pedem ela por isso. Pedem ela pra falar assim, não vou beber. Álcool, não, porque eu sei que vai acabar comigo. Café, não. Café? Não. Dormir? Eu tenho que dormir. Então as pessoas não fizeram ainda esses ajustes que requerem muito esforço pra falar, tentei de tudo. Não tentou.